rock é uma das manifestações musicais mais carregadas de ideologias que já existiu. Desde o jeans rasgado até as letras ácidas, o estilo punk sempre tem uma mensagem a ser passada sobre as visões políticas do mundo. O punk ele é formado, começou numa expressão artística, uma visão contracultural nos anos 70 nos Estados Unidos, com bandas formadas por jovens da classe média que não aceitavam seu estilo de vida. E o punk ele é uma expressão inglesa que significa assim, indivíduos antissociais que queriam sair do estilo da época, de se desviar. A cultura punk era baseada em pessimismo e a ideologia anárquica. O punk foi estabelecido como tal ao chegar na Inglaterra, meados dos anos 70, sendo adotado pelo cenário musical, que estabeleceu fundamentos do punk através das músicas, com seu teor político relacionado com a realidade. As roupas rasgadas, os penteados chamativos, adereços no pescoço, os brincos, piercings, eles eram uma forma de escandalizar e quebrar meio que a norma social, o que era normal para a época. O estilo punk consagrou bandas como The Clash, New York Dolls, e ele chegou no Brasil no fim dos anos 70. O punk no Brasil se constituiu com uma forma muito mais combativa do que observada no exterior. A cultura se espalhou aos poucos pelo território brasileiro e os festivais de música punk serviam para espalhar as ideias e os fundamentos da cultura para uma nova identidade, para uma nova juventude. A ideologia deles consistia principalmente na contestação do sistema capitalista e a maioria dos grupos que se identificavam com os punks, eles também categorizavam como anarquistas no âmbito político. Os punks utilizavam muitas gírias, eu vou falar essas gírias para vocês. A banca significava grupo punk ou gangue. WP era como os punks se referiam aos skinheads. Nazi era skinhead ou careca. Rato, subclasse ou lixo de esgoto era como os skinheads se referiam aos punks. E treta significa briga ou confusão. Assim, os punks eles tinham muitas tatuagens, porque era uma forma deles também escandalizarem e saírem do normativo da sociedade da época, né? Os punks, que eram de gangues, principalmente, eles tinham a tatuagem, né? E isso ajudava na identificação deles. Ou seja, se algum punk cometesse agressão ou vandalismo, era fácil da polícia saber se era um punk ou não pelas tatuagens. E já que eu falei de violência, eu vou falar um pouquinho da violência que tinha. Que assim, apesar do punk falar que eles não eram uma gangue e sim uma irmandade, que eles pregavam a paz e buscavam direitos iguais, tinha alguns punks que eles eram muito extremistas e para buscar esses direitos eles cometiam a violência. E essa violência ocorria principalmente entre duas gangues, que eram os skinheads e os punks. Aí a briga deles sempre utilizavam armas como soco inglês, correntes, furadores de gelo, essas coisas. E essas brigas, a maioria das vezes, acabava em tragédia. Na história do punk, tiveram algumas pessoas que se destacaram, como, por exemplo, Dedé Ramone. Ele foi baixista e fundador da sua banda Ramones, e ele foi o principal letrista da sua banda até a sua saída em 1989. Teve Harry Rollins, que era considerado uma das cabeças pensantes do punk. GG Allin, ele foi uma das figuras mais controversas da música, porque ele fez fama por causa das suas performances transgressoras e que incluíam nudez, automutilação e ataques ao público. Apesar de poucas gravações em estúdio, ele se tornou um mito após a sua morte por causa de overdose de heroína. Também tem o João Gordo, ele é vocalista do grupo, ele foi vocalista do grupo Ratos de Porão, e ele é um dos mais famosos punks do Brasil,
E ele foi alvo de muitas críticas entre os punks mesmo, por causa do seu trabalho de apresentador na MTV e na Record, onde ele trabalhou como jurado do programa Ídolos Kids. O João Gordo, ele, não misturava o papel dele de banda e apresentador, mas causou muito burburinhos, entre os punks. Teve também o Ian MacKaye, que ele foi um dos principais divulgadores da ética do It Yourself, faça você mesmo. E além disso, ele atuou como produtor de grande divulgador da cena independente dos Estados Unidos. Teve o Kurt Cobain também, o líder do Nirvana. Ele é um punk que atingiu sem querer o seu estrelato, e ele foi o principal responsável por popularizar o rock alternativo. Mas ele cometeu suicídio ao completar seus 27 anos. Teve o Harrison, um dos mais importantes nomes do punk nacional, E o Harrison, ele fundou a banda Coleira ao lado do seu irmão em 1979 e tornou-se um dos precursores do gênero emo. Agora o nosso repórter Rodrigo vai fazer uma entrevista com 2 punks. É com você, Rodrigo. Obrigado, Isadora. Agora estou aqui com os membros do movimento punk. Eu queria fazer umas perguntas aqui para ele. Quando você se interessou pela cena punk? A cena punk eu já me interessei desde novinho, porque eu sempre fui um jovem muito revolucionário. E vendo assim a desigualdade social, eu fiquei muito triste. E no punk eu achei uma válvula de escape para poder escapar e revolucionar contra esses movimentos. Você já se sentiu excluído por outros colegas por causa da sua aparência, do jeito que se veste e o modo que se fala? Nossa, eu já me senti muito excluído já por vários colegas, porque todos do colégio onde eu estudo são todos normaizinhos, assim. Eles não têm nada demais. E eu, como sou uma pessoa diferente, sempre sou alvo de bullying e de preconceito. E qual a sua principal celebridade e inspiração punk que você tem hoje no mundo? No mundo, não tantas, mas no Brasil eu tenho duas lendas, que é o João Gordo e o Supra. Agora eu estou aqui com outro membro do movimento punk e eu vou fazer mais umas perguntas aqui pra ele. Por que vocês vestem assim, desse jeito? A gente se veste assim desse jeito pra se diferenciar das outras pessoas que são normais, esses alienados, pra gente dar uma notoriedade na sociedade, pra eles notar a gente e notar as nossas necessidades, os nossos pedidos. Por que vocês são tão violentos do jeito que vocês agem e falam? De novo, pra fazer a sociedade notar a gente e notar o que a gente tá pedindo e realmente ver a gente, Vocês são contra alguma coisa, alguma ideia, alguma ideologia? A gente é contra o governo. Aqui a gente não gosta do governo, não gosta de ser mandado por outras pessoas, representados pelos burgueses que não sabem da nossa realidade. É basicamente isso. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada às meninas do movimento punk por falarem pra gente um pouquinho de como é ser um punk. Obrigada a vocês, telespectadores do Jornal Virtual, por nos assistirem mais uma tarde. Desculpe a luz, ocorreu um probleminha no nosso estúdio, viu? Boa tarde e até amanhã. Obrigado, Isadora. Agora estou aqui com os membros do movimento punk. Eu queria fazer algumas perguntinhas pra você. Então, lá vai a primeira, hein? Quando você se interessou... Isadora, agora estou aqui com... Por que você tá rindo, velho? Não muda nada se eu der risada. Então... Baixinho. Mas eu com os membros do movimento punk. Obrigado, Isadora. Agora estou aqui com os membros do movimento punk. Eu vou fazer umas perguntinhas aqui pra eles. Obrigado, Isadora. Agora estou aqui com os membros do movimento punk. Eu queria fazer algumas perguntinhas pra você. Então, lá vai a primeira, hein? Quando você se interessou... Agora estou com outro membro do movimento punk. Eu vou fazer outras perguntas pra ele também. Por que vocês se vestem assim, desse jeito? Olha, a gente se veste assim pra... Obrigado, Isadora. Agora estou aqui com os membros do Punk! Obrigado, Isadora. Agora estamos aqui com um dos membros góticos. Eu queria fazer algumas perguntas. Góticos! Obrigado, Isadora. Agora estou aqui com um dos membros do